Olá, professor Jefferson novamente. Hoje a ideia do vídeo é a gente começar a abordar de forma prática a transformação de deformação. Então aqui no primeiro exemplo a gente vê o elemento infinitesimal que representa um ponto do material está sujeito ao estado plano de deformação. Então ele já fala que é um estado plano, né? E ele dá aqui os valores, então é como se a gente estivesse obtendo um valor, né? Então uma leitura de um instrumento, né? Na qual a gente tem as deformações, né? A deformação em X de 500 micro, né? A deformação em Y de menos 300 micro e a deformação, né, cisalhante de 200 micro. O qual tende a torcê-lo como mostra a figura, né? Então ele tende a fazer essa deformação aqui, né? Então, como a gente pode observar aqui, a deformação em X ela tende a estender o elemento, tá? A deformação em Y ela tende a diminuir ou encurtar aqui, né, no sentido de Y, tá? Então aqui está a ilustração tal e qual a gente está vendo. E a deformação cisalhante ela está no sentido positivo, como a gente consegue observar, né? Aqui. Sabendo disso, né? Então aqui sempre será mostrado da seguinte forma, né? Seria o elemento não deformado, né? Junto com os eixos aqui coordenados, né? Então x e y, e o elemento deformado, né? Aqui na forma pontilhada. Então a gente quer saber aqui, né? Então ele pede para determinar as deformações equivalentes que atuam sobre o elemento orientado no ponto a 30 graus, né? Então nesse mesmo ponto ele quer saber como será, né, as deformações, né, se a gente rotacionar, né, ou tiver um eixo coordenado rotacionado a 30 graus no sentido horário. Aqui é muito importante saber o sentido horário, porque se é no sentido horário, ele saiu daqui e veio para cá, né? Então a gente tem aqui que é 30 graus negativo quando a gente for aplicar as fórmulas de transformação, porque a nossa convenção, né, convenciona aqui que o sentido positivo é o sentido anti-horário, certo? Então agora, sabendo todas as informações, a gente sabe o estado plano de deformação, né? Então a gente pode aqui até escrever na forma de um tensor, para deixar de um pouco mais organizado. Então é 500 no sentido de x, menos 300 no sentido de y e 200 as deformações cisalhantes. Isso tudo vezes 10 na menos 6. Todos eles estão, né, na mesma ordem de grandeza, que é micro, né? Sabendo disso, né, a gente pode utilizar então as equações de transformação. Então, para determinar a deformação no sentido do eixo x', né? Então é isso que a gente está fazendo aqui. A gente vai substituir esses valores aqui, né, nessa fórmula de transformação, e vamos utilizar aqui como θ, né, o ângulo, que é a diferença entre o eixo, a orientação do eixo x e o eixo x'. Então basicamente aqui substitui o EX por 500, o EY por menos 300. Aqui ó, é importante considerar, né, a gente pode observar aqui na fórmula o menos 300, e a deformação cisalhante, né? Então novamente aqui vai se repetir, apenas vai mudar o sinal aqui, né? Então de menos vai ter um menos aqui, por isso é importante considerar esse menos 300 aqui, sempre observar isso. E aqui a gente tem então menos 30, né? Muito importante também. E aqui a deformação cisalhante de 200 vezes 10 a menos 6. A gente pode observar que estão todos aqui vezes 10 a menos 6, né? Isso poderia ser colocado em evidência, né, para facilitar. E aqui ao final a gente calcular apenas com 500, menos 300, sem se importar aqui com 10 a menos 6, né? Desde que todos estejam, né,
multiplicados pela mesma grandeza. Então, utilizando isso e sabendo aqui, faltou um parênteses, né? Sabendo, então, basicamente a aplicação de uma fórmula aqui, né? E sabendo a orientação de acordo, né? Então, a gente determina que a deformação no sentido de x', né, no mesmo ponto, né, a gente só está mudando a orientação, né, é 213 vezes 10 na menos 6. Agora, continuando, a gente sabe a deformação em x'. A gente precisa ainda determinar a deformação cisalhante e a deformação em y'. A deformação cisalhante, basicamente, também é a aplicação de uma fórmula para a determinação da deformação cisalhante, né? Então, temos aqui uma especificidade, né, que é sobre 2, né? Então, é importante, a gente pode esquecer isso, né, porque ela é muito parecida com a fórmula utilizada para a transformação de tensão. Substituímos novamente aqui o 500, menos 300, o menos 30, né? Aqui o 200 e novamente menos 30. Aqui eu saliento, né, que aqui a gente vai ter, se a gente tiver na mesma ordem de grandeza, né, o 10 a menos 6 a gente pode colocar em evidência e calcular sem se preocupar com 10 a menos 6. E aqui a gente vai obter uma deformação cisalhante de 793 vezes 10 a menos 6, né, ou 793 micron. Lembrando que as deformações não têm unidade, né? Então esse 10 a menos 6 a gente pode colocar apenas dessa forma. E aqui a deformação normal, né? No sentido de y', a gente pode calcular basicamente utilizando, né, ao invés de menos 30, a gente tinha lá a orientação dos eixos, né? Y e x, e a gente tem a nova orientação, aquilo que desejamos, tá? Mais ou menos dessa forma, sendo aqui 30 graus. A gente pode determinar ou aplicando a fórmula da deformação normal no sentido de y', no qual a gente vai ver que vai mudar esses sinais, né, para negativo, ou então a gente pode fazer da forma como foi proposto aqui, né, utilizando o ângulo de 60 graus. Então aqui no sentido está no mesmo sentido então daquele que a gente convencionou como positivo. E a gente vai ver aqui que a gente vai utilizar 60 graus. E a gente consegue determinar aqui a deformação no sentido do eixo y', utilizando essa referência agora a partir do eixo x até o eixo y', né? Mas daí eu estou utilizando a mesma fórmula que seria a deformação em x'. Ok? Se caso eu quisesse utilizar o menos 30 aqui, né, para manter o padrão ali, o que a gente vem utilizando aqui durante todos os cálculos, né, teríamos então que modificar aqui os sinais, né, utilizando 60, esses sinais, né, essas considerações já são feitas. São duas formas de determinar aí as deformações, né, normais. Ok? Sabendo dessas informações, então aqui a gente obtém, substituindo os valores, né, a deformação no sentido de y' de menos 13,4 vezes 10 a menos 6. Colocando isso tudo no novo padrão, né, no eixo coordenado, a gente vai ter o nosso elemento não deformado aqui, né? Temos então que a nossa deformação cisalhante ela é positiva, então ela realmente aqui fica menor que 90. A deformação em y
ela é negativa, então aqui a gente vai ter uma redução do tamanho, então está mostrando aqui ó, que está um pouco abaixo da linha, né? E a deformação em x, ela tende a aumentar o tamanho do elemento, né? Então no sentido do x', ok? Então essa aqui é a representação, né, de como seria a deformação, né, desse elemento. Já partindo então para o segundo exercício, né, ele pega esses mesmos valores, né, então deformação em x menos 350, em y 200 e a deformação em cisalhante de 80, né, e ele pede para determinar as deformações principais, né, no ponto, e a orientação do elemento, né, dessas deformações, né, principais. Então, qual é o ângulo em que ocorrem as deformações principais? Então, a primeira coisa a gente viu ali na parte teórica, né? Então, que a gente tem aqui como determinar o ângulo, né, em que ocorrem as deformações principais. Então, é basicamente aplicar aqui a fórmula dessa tangente de 2θp, né, saber a deformação cisalhante e as deformações normais, né. Sabendo disso, aqui vai ficar o 10/6 de h para cortar, né, então a gente consegue observar aqui também que é um cálculo simples, né, e consegue determinar então que o 2θp, né, ele vai ser menos 8,28, né, ou 172. A gente vai ter duas respostas aqui, né, válidas. E o θp então poderá ser menos 4,14, né, e 85,9. Aqui a gente está tratando de 2 θps. E da mesma forma, então, para calcular as deformações principais, né, a gente aplica aqui a fórmula de deformações principais, utilizando aqui os valores, né, aplicação simples dessa fórmula, né. Temos aqui as deformações normais, né, a contribuição delas, e a deformação cisalhante. A gente vê que não envolve nada correspondente ao ângulo, né. Então a gente acaba determinando aqui, né, aplicando e fazendo os cálculos aqui. A gente poderia colocar tudo em evidência também 10/6, né, e vai chegar aqui a 203 vezes 10/6 e menos 353 vezes 10/6. O problema aqui é que a gente não sabe, colocou a deformação principal 1, né, e a deformação principal 2 aqui, a gente sabe os valores, mas a gente não sabe qual delas está orientada, né, correspondente a qual ângulo, né? Então temos dois ângulos aqui, né, e temos duas deformações. A gente precisa determinar então qual é o ângulo que está associado a tal deformação. Dessa forma, existe uma forma de determinar, que é basicamente aplicar aqui a equação de transformação, né? Então, aplicando a equação de transformação e indicando aqui um dos ângulos, né? Então a gente coloca aqui o estado de deformação que nós conhecemos já, o inicial, né? O menos 350, 200 e assim por diante, né? Colocamos aqui um dos ângulos, então menos 4,14 foi o escolhido. Eu poderia utilizar o 85 também, né? Mas tem que escolher um deles, né? Então foi utilizado aqui o menos 4,14 e determinou-se a deformação que está associada ao menos 4,14, que é o menos 353 vezes 10/6, né? Então aqui o resultado só mostra a associação. O menos 353 está associado ao menos 4. Então esses dois aqui fazem um parzinho. E obviamente o 85,9 vai estar associado a outra deformação, né? Esse aqui é a deformação 2. Então, redesenhando aqui, a gente vai ter, né, um novo eixo coordenado. Então o nosso elemento inicial estava associado
as coordenadas x e y, então a gente fez a transformação aqui para x' e y', que estão orientados a menos 4,14. Lembrando que o menos aqui, né, a gente sempre, sentido anti-horário, é positivo. No sentido horário é negativo. Então, menos 4,14, né, para baixo está associado a menos 353. E aqui ele está mostrando realmente a deformação 2, né, que é uma contração. E, portanto, né, por eliminação, o 85,9, que é o complemento, está associado aqui então a uma deformação, né, positiva, que é o epsilon aqui, certo? Então está mostrando exatamente, né, uma deformação, as deformações principais. Aqui a gente pode ver, né, que não há a questão de deformação cisalhante. Quando a gente tem a deformação, apenas deformação principal, né, as deformações principais, não há o elemento de deformação cisalhante, ok? Então a gente pode partir para o nosso terceiro exercício, que basicamente é o mesmo elemento, né, e ele pede para determinar a deformação, né, por cisalhamento máximo, né, no plano, e a orientação do elemento correspondente. Então está aqui novamente, né, o elemento deformado, né, orientado em x e y, né. A gente vai determinar então aqui a orientação em que ocorre a deformação cisalhante, né, e deformação cisalhante máxima no plano, né. E aqui a gente consegue observar que então o θ S ele ocorre a 40,9 graus, né, e a 130,9 graus, né. A gente consegue observar que há uma defasagem aqui de 45 graus com relação à deformação principal, a orientação, né. Certo? Então o que a gente consegue ver aqui, né, seria o mesmo princípio que a gente tem lá com as tensões, né? A orientação, as deformações cisalhantes ocorrem com uma defasagem de 45 graus, né, das deformações principais, né? Então quando eu tiver a deformação de cisalhamento máxima, né, a 45 graus dela, eu vou ter as deformações principais, né? Então, sabendo disso, né, sabendo essas orientações, eu vou determinar a deformação máxima do plano. Aplico aqui a fórmula, né, para a deformação máxima no plano e determino que a deformação máxima no plano é 556 vezes 10 na 6. Sabendo disso, né, a única coisa que fica pendente aqui para a gente saber é se essa deformação é positiva ou negativa, né? Isso pode ser então, né, vai mudar completamente a representação, né? Então basta a gente aplicar aqui então a fórmula, né, da transformação de deformação, utilizando-se de um dos graus aqui, né, que foram determinados. Então ao substituir, a gente vai utilizar uma das orientações que foram determinadas, né, e vai descobrir então qual é a deformação, se a deformação cisalhante é positiva ou negativa, né, conforme o resultado obtido. Porém, a gente tem ainda que determinar a deformação média, a deformação normal média. Então, ao contrário de quando a gente tem as deformações principais, quando a gente tem deformação cisalhante máxima, a gente vai ter deformação, né,
principal, a gente pode ter deformação principal, né? Principalmente deformação normal, desculpe o engano. Então aplica aqui basicamente aqui a fórmula, né? Determina a deformação média, né, de menos 75 vezes 10 na 6. O que ocorre então aqui na nova representação, né? Então a gente parte aqui do eixo coordenado x e y orientado a 40,9 graus, né? E a gente vai ter aqui então uma deformação, né? Uma deformação normal média, que a gente pode ver que vai estar atuando igualmente dos dois lados, né, na forma de compressão aqui. Então a gente vai ter uma redução do elemento, né? Então, e uma deformação cisalhante positiva, né, orientada de acordo com o eixo x' e y', né? Então a gente consegue observar aqui que ela está de forma orientada de forma positiva. Se fosse negativa, ela seria do lado de fora, né? Então ela seria uma construção diferente dessa aqui que estava sendo mostrada, ok? Ela seria maior que 90 graus, então ela abriria para um lado e abriria para o outro, né? Como ela é positiva, então ela é menor que 90 graus, né, de acordo com os eixos coordenados, né, que a gente está tratando. Bom, sem mais, eu fico à disposição para eventuais dúvidas. Até a próxima. Tchau!